Paizinho, nós louvamos a Ti por este momento tão precioso que o Senhor nos concede de estarmos como igreja reunida para podermos cultuar o Teu santo, poderoso e bendito nome. Nós reconhecemos, Pai, que não há outro Deus além de Ti. Reconhecemos que o Senhor está acima de todas as coisas. Nós reconhecemos que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. E o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas, Pai. Pai, nós estamos agora aqui, diante de Ti, para ouvir, ó Deus, a Tua palavra. Anule, Senhor, o homem e fale, Pai, pelo Teu Espírito Santo, para que nisto haja salvação e a glorificação do Teu santo e bendito nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Até aí. Amém? Amados, este mês de abril, nós temos reservado o uso deste púlpito para nós trazermos mensagens sobre o tema evangelho, evangelismo, discipulado. Os irmãos têm observado que todos aqueles que neste mês de abril estão subindo aqui neste púlpito, o tema é evangelho. No mês que vem o nosso tema será família, se assim o Senhor permitir. E este mês o tema é evangelho. Então hoje não será diferente, irmãos. Nós vamos caminhar hoje falando um pouco sobre os milagres do evangelho. Quais são os milagres que o evangelho da graça opera em nós? Mas antes de nós caminharmos aqui, eu só queria observar o texto da palavra de Deus, onde a palavra de Deus diz assim: se alguém prega outro evangelho, seja homens, seja anjo, que não seja este evangelho que está revelado na palavra de Deus, diz a palavra de Deus, seja anátema. Essa palavra anátema é maldito, amaldiçoado. Se alguém pregar um outro evangelho, que não seja o evangelho da graça, a mensagem da cruz, a palavra de Deus diz que ele é maldito, anátema, amaldiçoado. Falando em evangelho, que é o assunto que nós vamos caminhar aqui, o que é o evangelho? Essa pergunta, eu acho que os irmãos, muitos de nós já fizemos essa pergunta aos irmãos, e eu sei que os irmãos sabem praticamente de cor o que é o evangelho. O evangelho é morte, sepultamento e ressurreição. A mensagem do evangelho está nisto, neste tripé: a morte de Jesus Cristo, é isso? O seu sepultamento e a sua ressurreição. Mas nisto, amados, a palavra de Deus nos revela que nós também fomos incluídos, identificados nessa morte
neste sepultamento e nesta ressurreição. Então, o Evangelho, doutrinariamente falando, é morte, sepultamento e ressurreição. Alguém tem dúvida disso? Se tiver, depois podemos sentar e conversar e mostrar na palavra de Deus. Mas este é o Evangelho. Agora eu pergunto para os irmãos, o que significa a palavra Evangelho? Vocês também sabem. A palavra Evangelho, se nós procurarmos no original, significa boas notícias, boas novas. Esse é o sentido da palavra Evangelho. Segundo a palavra de Deus, amados, o Evangelho é a melhor notícia que alguém pode receber. A melhor notícia que um homem, uma mulher, uma criança, um idoso, o ser humano pode receber é a mensagem, é a notícia do Evangelho. Você vai falar, mas por que é a melhor notícia? Porque a palavra de Deus nos assegura, amados, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, é no Evangelho que nós encontramos o poder de Deus para a libertação e salvação da humanidade. Por isso, irmãos, que o Evangelho significa boas notícias. É a melhor notícia que eu e você podemos passar para aqueles que estão ao nosso redor. É falar do Evangelho. E é interessante, irmãos, porque quando nós ouvimos o Evangelho, essas boas notícias, e quando nós cremos no Evangelho, a palavra de Deus nos fala que algo maravilhoso acontece em nossas vidas. Algo maravilhoso. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. A Bíblia nos fala que acontece milagres quando nós cremos no Evangelho e quando nós tomamos posse da mensagem do Evangelho. Acontece maravilhas, acontece milagres. E eu quero caminhar aqui com os irmãos dentro desse aspecto aqui que diz o seguinte: que milagres são esses que o Evangelho produz na vida de uma pessoa? Você sabe que milagre é esse? Eu não sei se você já creu no Evangelho. Eu não sei se você já creu na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você ainda não creu, ainda hoje é tempo de você crer. E eu digo para você, Deus quer operar na sua vida um milagre. E o Evangelho, ele produz maravilhas na vida de uma pessoa. Pergunto aos irmãos, que maravilhas são essas? Que milagres são esses que o Evangelho produz? E eu tenho certeza que você que já creu, você vai testificar que realmente produziu na sua vida. Vamos caminhar aqui, vamos ver que milagres são esses. O primeiro milagre que acontece na vida de uma pessoa, quando ela crê no Evangelho, quando ela toma posse, você vai encontrar em Colossenses, no capítulo 1, o versículo 13, diz assim a palavra de Deus, Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Amém? Todos acharam, hein? Diz assim a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Estou lendo Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Algumas traduções podem dizer, nos transportou para o reino da luz. Amados, aqui nós temos o primeiro milagre do Evangelho na vida de uma pessoa. Sabe o que significa a palavra império?
Qual é a diferença de império e reino? Sabe qual é a diferença do império e de um reino? O império, ele é comandado por um ditador. O reino é por um rei. Jesus Cristo é rei, ele não é imperador. Satanás é dominador. Ele quer oprimir as pessoas. E a palavra de Deus nos diz que ele nos transportou. Quem? Deus o Pai. Operou o primeiro milagre. Ele nos transportou do domínio de Satanás, das garras de Satanás, e nos trouxe agora para o reino da luz. Sabe o que significa isso na nossa vida, irmãos? Na prática do dia a dia? Sabe o que significa isso? Significa que você não é mais prisioneiro de Satanás. Antes as suas vontades, os seus desejos eram dominados pelo inimigo. Ainda que você queria fazer a vontade de Deus, você sabia muito bem que você era escravo da carne, porque Satanás é quem nos prendia, irmãos. Mas quando nós ouvimos o Evangelho da graça, quando nós tomamos posse dessa nossa identificação de morte, sepultamento e ressurreição com Cristo, acontece o primeiro milagre. O Senhor nos arranca das garras de Satanás, do tirano, e nos transporta agora para o reino da luz. Isto aconteceu com a tua vida, meu irmão. Se você creu no Evangelho, eu digo para você que isso aconteceu. Satanás não tem domínio mais sobre a sua vida, ainda que ele tente, e ele é mentiroso. Ainda que ele tente, ele quer dominar a sua vida, mas você precisa todos os dias declarar que ele não tem mais domínio sobre você. Você foi transportado do império, do domínio das trevas, para o reino da luz. Esse é o primeiro milagre, quando nós cremos no Evangelho. Amém? Você crê nisso? Isso é uma verdade na sua vida? Você tem experimentado, irmão? Isso tem sido uma realidade? Com certeza, na vida de todo aquele que crê. O segundo milagre que acontece na vida de uma pessoa, quando ela crê no Evangelho, nós encontramos em João capítulo 1, o versículo 12 e o versículo 13. Um texto também bem conhecido dos amados. João capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. O segundo milagre que o Evangelho opera em nós, amados, é nos tirar da condição do qual nós nascemos, de criaturas, e nós passamos agora a ser o quê? O quê, irmãos? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Todos nós sabemos que o inimigo, ele vai contra a palavra de Deus. E ele diz, e ele sopra na vida do homem, dizendo: todo mundo é filho de Deus. Isso nós sabemos muito bem, irmão, que é uma tremenda mentira. Todo ser humano é criatura de Deus. É Ele quem nos criou no ventre da nossa mãe. A palavra de Deus diz que é Ele quem formou os ossos no ventre e soprou ali o fôlego da vida. Então, quando o homem nasce, ele nasce apenas criatura de Deus. Para que nós nos tornemos filhos de Deus, nós precisamos crer no Evangelho. Nós precisamos nos identificar
com a mensagem, essa boa notícia, que é o Evangelho. E o Evangelho, ele tem o poder de operar este milagre. Que milagre é esse? Tirar-nos da condição de criatura e nos fazermos agora filhos de Deus. Você sabe o que significa isso, irmãos? O filho, ele tem parte na herança. Tudo o que pertence ao Pai, agora nos é dado, irmãos. Eu me lembro um dia que eu fui lá na SOME, em Anastácio. Está aí o Brian, que é de Anastácio, lá no fundo. Mas eu me lembro um dia que eu fui lá e uma criancinha chegou perto de mim. E ele falou: tio, me leva para sua casa. Ele queria que eu tornasse pai dele. Eu não sei se aquela criança era órfã. Mas eu sei que eu estive semana passada lá em Anastácio e tem muitas crianças ali que não têm os seus pais. Não têm. Todos nós, amados, almejamos por um pai. Parece que não, mas sim. Não por um bastardo, mas um pai. E amados, a palavra de Deus nos fala que por Cristo Jesus, nós agora somos filhos de Deus por adoção. Isso é tremendo, irmãos. Acho que nós não conseguimos enxergar isso. Acho que nós ficamos achando que Deus está lá no céu, sentado numa nuvem, um velhinho de barba, olhando para o povo na terra e falando: povo maldito. Achando que Deus está distante. Não, amados. Deus está presente aqui agora. O Espírito Santo de Deus está aqui. Deus quer cuidar de você como filho. Filho. E a palavra de Deus diz que nós somos agora herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Você sabe o que significa a palavra co-herdeiro? É aquele que também tem parte na herança junto. Qual é a herança de Cristo? Tudo. A Bíblia fala que toda a plenitude Deus depositou na pessoa de Jesus Cristo. Qual é a herança de Deus? Tudo. Você, como filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. Vamos ver esse texto? Romanos, capítulo 8, o versículo 16 e 17. Romanos 8, 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com quem? Com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você não está só, você tem um Pai, se você creu no Evangelho. Fale dessa boa notícia àqueles que não têm esperança. Anuncie a melhor notícia que alguém pode receber, é a notícia chamada Boas Novas, que é o Evangelho. Olha bem, irmãos, Ele nos tira do domínio de Satanás, do imperador, nos leva agora para um reino, o reino da luz, e diz: agora você é filho, você não é mais bastardo. Vamos ver mais um texto, Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Gálatas 4, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que
é Ele Senhor de tudo, mas está sob tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, papaizinho, Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Nós não somos mais escravos. Podemos comer à mesa junto com o Pai. Deus tem um banquete para você, meu irmão. Como que nós deixamos e não entendemos isso? Como nós deixamos, amados, de usufruir da mesa que o Pai prepara para o Filho? Hoje de manhã eu dei aquele testemunho aqui, os que estiveram aqui ouviram o meu testemunho. Eu orei ao Senhor de algo que as pessoas riram, dizendo: para que isso? Você vai orar e incomodar a Deus para vender um carro? Para com isso. Um carro que estava encalhado 4 meses. E eu falei com o Senhor. No dia seguinte, o Senhor mandou o comprador do carro. Um carro que estava 4 meses encalhado. Aqueles que riram, tiveram que reconhecer que há um Deus todo-poderoso. E eu disse para ele: Deus cuida dos seus filhos. No final eu perguntei depois para o vendedor: fulano, quem é que vendeu o carro? Ele olhou para o céu e falou: foi o Senhor. Claro, irmãos, o Pai cuida. Você é filho ou você é bastardo? O Evangelho da graça, ele opera este milagre também. Nos tira da condição de criatura e agora nos faz filhos. Eu sou pai, e eu vou dizer uma coisa para você: tenho 2 filhos, está lá um de barba lá atrás, e a outra linda está aqui na frente. Quando fazem um pedido para a gente, dependendo do jeito que pede, não tem jeito, a Mariana principalmente, né? Mulher, né? Pai, faz isso. Mariana, pai, tá bom, filha. Qual é o pai que não quer agradar o filho? É assim, irmãos, é assim mesmo. Vamos caminhar. O terceiro milagre, quando nós cremos no Evangelho da graça, Efésios capítulo 1, o versículo 13 e o 14 diz assim: nós temos aqui o terceiro milagre quando se crê no Evangelho da graça. Obrigado. Diz assim a palavra de Deus: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós temos aqui, amados, o terceiro milagre quando se crê no Evangelho. Sabe que milagre é esse? O Espírito Santo de Deus vem fazer habitação em nós. O Deus Todo-Poderoso vem habitar em nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Quando éramos escravos, quando éramos ímpios, nós não tínhamos a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas quando nós cremos no Evangelho, quando nós nos identificamos com essa morte
esse sepultamento e essa ressurreição de Cristo, você é batizado com o Espírito Santo de Deus. Ao batismo do Espírito Santo de Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? Sabe o que significa isso? Significa que nós não estamos mais sós, irmãos. Que todas as nossas decisões, as nossas vontades, as nossas escolhas, nós podemos ir diante de Deus e o Espírito Santo de Deus fala: vai para cá, caminha aqui, não faça isso, vai ali, pare. Você nunca teve essa experiência com o Senhor? De que você querer tomar uma decisão e você ouvir aquela voz que diz assim: não vá, não vá. Mas o que será que está falando aqui? E aí alguém chega para você e fala assim: meu irmão, eu quero te dar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Ah, é? Que palavra é essa? Não sei, mas o Senhor colocou no meu coração e eu vou repartir com você. Talvez você está querendo tomar uma decisão, mas o Senhor está dizendo para você aguardar. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus conduzindo o nosso viver, irmãos. Quando nós não tínhamos o Evangelho da Graça, nós estávamos como barata tontas, perdidos. Nós não sabíamos que decisão tomar. Mas o Espírito Santo de Deus agora vem e nos batiza. O Senhor nos batiza com o Espírito Santo da promessa. Isto, amados, é um milagre. É um milagre. Eu ouvi de um rapaz dizendo o seguinte: as pessoas dizem que Deus habita em você. Isso é impossível. Se Deus habitasse em você, você estaria morto. Ele falou desse jeito. Ele não consegue entender, porque ele acha que o Espírito Santo de Deus habitar em mim é entrar no meu corpo aqui, como se fosse. Não é isso, irmãos. Quando nós temos habitação, é essa identidade. O Espírito Santo é Espírito. Já tem o próprio nome, já diz. As pessoas falam: não, mas... Não é isso. O Espírito Santo, quando vem habitar em nós, é essa identidade que nós temos com a palavra. E o Espírito vem nos conduzir, irmãos, vem nos direcionar. Isso é uma promessa do Senhor. Você quer ver o que está escrito na palavra de Deus? Em João, capítulo 14, versículo 26. Abra aí, João 14, 26. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Eu vou ler o 25 e o 26. Acharam aí? João 14, 25 e 26. A palavra de Deus disse assim: isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem é o nosso professor? Quem é o nosso ensinador? Quem é o que vai nos conduzir e vai nos ensinar tudo o que o Pai nos deixou? Quem é, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que são poucos os nobres que creem no Evangelho. É interessante, irmãos, porque às vezes uma pessoa, ela tem faculdade, doutorado, mestrado, tudo esse ado, tem um monte de coisa. Pessoas super inteligentes, mas são pessoas que não têm entendimento da palavra de Deus. E às vezes você tem uma pessoa tão simples que não tem, como diz assim, vamos falar assim, vou até apelar, um analfabeto. Não tem nem conhecimento de nada, mas ele crê na palavra, ele recebe o Evangelho, abre o entendimento. A Bíblia diz que essa pessoa, irmãos, ela é mais sábia do que esse nobre que tem conhecimento das coisas deste mundo. Mas sabe por que isso, irmãos? Porque esse ensino quem dá
não é homem, é o Espírito Santo de Deus quem dá esse ensino. Como é bom, como é gostoso ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Nós saímos vitoriosos, irmãos. Quem trabalha no comércio sabe muito bem que existe aí um provérbio popular que diz: o cliente sempre tem o quê? Razão. Não é assim? O cliente tem razão. Sabe aquele cliente, quando ele chega bravo, para reclamar de um produto que ele acha que você vendeu e você enganou ele, e ele chega bravo, nervoso, e você quer, sabe o quê? Humanamente falando, você vai querer, sabe o quê? Bater de frente. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem e ensina você como tratar dessa situação. O Espírito Santo te leva na palavra, e o Espírito Santo fala assim, que nós devemos, diante dessa situação, ouvir. Esteja sempre pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Não é assim que diz a palavra de Deus? Na hora que você vai bater de frente, o Espírito Santo fala: não, fique quieto, ouça. E depois que a pessoa vem, vomita, desculpa a expressão, mas faz, as coisas se acalmam. É o Espírito Santo de Deus nos conduzindo pela palavra, irmãos. Sabe aquela direção no trânsito, quando você está dirigindo, e de repente você faz uma burrada, e a pessoa chega e vai te xingar, e na hora o Espírito Santo de Deus fala assim para a pessoa, e você, desculpa, a pessoa murcha. Sabe aquela pessoa que vem com um monte de pedras para jogar em você, e você naquela tranquilidade que o Espírito Santo de Deus está te dirigindo, porque você tem o milagre do Evangelho na sua vida, porque você tem o Espírito Santo de Deus, então Deus vai te dando direção. Irmãos, a gente passa por situações que a gente fala assim, de onde é que veio essa sabedoria? De onde que veio esse momento de tomar decisão? Meu não é, e realmente nosso não é, mas o Consolador, Ele nos leva. Esse é o terceiro milagre, quando você crê no Evangelho, você tem o batismo do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Você tem em você a habitação do Espírito Santo de Deus? O quarto milagre, são 5, tá? Para você não se cansar, tá? O quarto milagre que Deus opera, quando nós cremos no Evangelho, está em 1 João capítulo 5. 1 João, capítulo 5, o versículo 12 diz assim: 1 João 5,12. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem o quê? A vida. O quarto milagre, irmãos, que acontece na vida de uma pessoa que toma posse do Evangelho, sabe qual é? Nós ganhamos o que do Pai? Vida. A Bíblia diz, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O primeiro versículo que nós aprendemos quando nós entramos numa comunidade criança, é João 3,16. Lembram? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O quarto milagre que acontece quando se crê no Evangelho, nós ganhamos vida.
Quem não tem a vida de Cristo, para Deus está morto espiritualmente e condenado eternamente. Mas quando nós cremos no Evangelho, nós ganhamos vida. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que o Senhor te chamar hoje, você tem a garantia de estar eternamente na presença do Senhor. Você já notou que existe bem diferença entre velório de um cristão e o velório do ímpio? Eu tenho certeza que já foi muito velório de cristão e muito velório de ímpio. É verdade, quando uma pessoa morre, nós sentimos a dor da ausência daquela pessoa. Mas você pode observar que quando a gente olha para aquele caixão e a gente vê ali um cristão que descansou no Senhor, nos dá, sabe o quê? Um descanso. Porque a gente sabe que o que está naquele caixão ali é apenas um corpo, uma matéria, mas que o espírito já está na presença do Senhor. Essa semana eu perguntei para um amado: você tem certeza da tua salvação? Fiz assim aquela pegadinha bem forte, né? Eu falei: acho que eu não tenho. Não. Eu falei: irmão, você precisa ter. A Bíblia nos dá essa garantia. A Bíblia nos garante. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Você crê? Então lhe é dado o quê? A garantia da vida eterna. Então você pode descansar, tá? Você não precisa ter medo de morrer. Tem gente que tem medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. Tenho medo de andar de avião. Não precisa ter medo de andar de avião. Acontece menos acidente de avião do que nas rodovias. Ah, mas se eu entrar no avião e ele cair? E se ele cair em cima da sua casa? E aí? Você não precisa ter medo. Você pode entrar tranquilo e dormir. Pode ficar tranquilo, que se ele cair, você vai acordar, né, agora, né? Você vai estar, sabe o que? Na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que o pó volte à terra como era e o Espírito volte a Deus que o deu. E nós vamos entrar no descanso do Senhor. Isto é um milagre. O milagre da vida eterna. Quando se crê na melhor notícia, a notícia do Evangelho, as boas novas. Um quinto milagre que acontece na vida daquele que crê no Evangelho. Nós lemos no início de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 3 a 5. Diz assim: Gálatas 1, 3 a 5. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso ou mal, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui nós temos, amados, o quinto milagre que acontece na vida daquele que crê no Evangelho. Sabe que milagre é esse? A palavra de Deus diz que Deus o Pai, através do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos desarraigou deste mundo perverso, ou mundo mau. Eu não sei como é que está na sua tradução. Sabe o que significa a palavra desarraigar? O que é, Mariana? Ela falou e... Desarraigar é arrancar o quê? Pela raiz. Este é o milagre do Evangelho. O milagre do Evangelho vem e nos arranca pela raiz deste mundo mau,
deste mundo perverso. Amados, presta atenção nisso. Aos olhos de Deus, este mundo é mau. Mas na visão de Satanás, este mundo ele é agradável, encantador, não existe mal nenhum neste mundo. Por que que ele diz isso? Porque ele é o quê? O príncipe deste mundo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Mas o evangelho da graça vem, e através de Jesus Cristo, nós somos desarraigados, arrancados pela raiz deste mundo mau. Quinto milagre que Deus opera através do evangelho da graça. Ele diz que ele nos arrancou deste mundo perverso. E eu vou terminando aqui, irmãos, só para relembrar. Pelo evangelho da graça, nós passamos do império das trevas e agora somos habitantes do reino da luz. Pelo evangelho da graça, irmãos, nós passamos da condição de criaturas e agora nós temos um papaizinho. A expressão Abba Pai é papaizinho. Você pode falar, Pai, você pode ir. O Senhor está querendo cuidar da sua vida. Pelo evangelho, nós somos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos conduz. Pelo evangelho da graça, nós ganhamos vida e vida eterna. E pelo evangelho da graça, nós fomos desarraigados deste mundo perverso. E eu encerro dizendo o seguinte, meus irmãos, guarde bem isso, guarde bem isso. O evangelho não é uma doutrina. O evangelho não é apenas uma mensagem. O evangelho é uma pessoa. E é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe evangelho sem Cristo Jesus. Ele é a razão do nosso viver. Amém, irmãos?